PSB. E durante este evento, o presidente Lula falou sobre as eleições de 2026. Ele fez um apelo à sua base aliada, ele fez um apelo ao seu grupo político. É preciso eleger maioria no Senado Federal nas eleições de 2026. Por quê? O presidente explica. Confira. Ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma maçã doce, não. É porque precisamos preservar as instituições que garantam e defendem a democracia desse país. Recado está dado, Osmando. Exatamente, Ananias. E essa movimentação do presidente Lula neste encontro, quando o João Campos é guindado à presidência nacional do PSB, ela vem no momento em que há uma movimentação intensa e um acordo firmado neste final de semana entre Bolsonaro e o Centrão para eleger o maior número possível de senadores. Eles falam em eleger 57 senadores nas próximas eleições. E um dos objetivos marcantes que está citado, inclusive, na reportagem que falam sobre as manifestações dos bolsonaristas e integrantes do Centrão, é de que, elegendo 57 senadores e somando aos que já têm hoje, eles teriam uma maioria para, principalmente, empichar ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está muito, muito claro nas estratégias dele. Daí essa fala do presidente Lula é um alerta que precisa ser incorporado pelos democratas brasileiros, não apenas pelos partidos políticos de centro, de esquerda, os progressistas, mas por toda a sociedade civil organizada, porque nós corremos um risco sério de ter um Senado totalmente liderado, dominado pela direita, com orientação de extrema-direita, para desestabilizar as instituições e tornar a vida no Brasil insuportável, como sequência de um movimento que começa a existir com muita força no exterior, sobretudo partindo dos Estados Unidos com Trump. Vem sendo externado, Cíntia, de forma muito direta pelo presidente a partir dessa fala. E aqui no Piauí, o deputado Flávio Nogueira bateu palmas, né? Gostou. O presidente defendendo candidatura de aliado ao Senado. Aí você fala, o Júlio César não é aliado? Bom, ele é do PSD, né? E aí o PSD é um partido liderado pelo Kassab, é um partido dividido. Inclusive, o dia 12 agora vai ter um evento do... Só o PT, né? Fazer evento Dia dos Namorados. Vai ter um evento agora, um grande evento. Eu acho incrível, né? Eles fazem umas coisas assim, acho que eles não pensam. 12 e 13, com a presença, inclusive, do Edinho Silva. E um dos aspectos dessa presença do Edinho, além, claro, de fortalecer a candidatura dele, que é a candidatura também apoiada pelo presidente Lula, é reforçar essa história do Senado. Essa história de que o governo Lula, o presidente Lula, considera muito importante que o Senado seja um Senado progressista. E aí não precisa nem ir muito longe. Por que o presidente está dizendo isso? Porque a gente está vendo a ameaça que está sendo feita de formar uma bancada de extrema-direita para interferir muito nas decisões da Suprema Corte, na forma como ela é constituída. Então, isso não é uma premonição do Lula. Porque eu vi hoje as pessoas na oposição dizendo, olha, ele está sendo autoritário. Não, ele está replicando aquilo que vem sendo dito já há algum tempo, exatamente pela oposição. Quem lançou que, olha, o plano não foi ele, né? Para a gente mudar a forma como o Supremo é constituída, vamos colocar outro tipo de pessoas lá dentro, vamos interferir. Então, quem está norteando como vai ser é a própria oposição. O que o Lula está fazendo? Está replicando no momento em que, agora sim, ele assumiu que é candidato à reeleição. Porque eu acho que o grande divisor de águas é, assim, o Lula
assumiu que é candidato. Nós mostramos na semana passada ele um assumiu. discurso dele bem nessa linha, aquele né? discurso Não lá poderia da votar São em tranqueira, né? Francisco. E assim, ele vem como... Eu não sei se isso vai mudar, talvez seja muito cedo, mas ele vem como um Lula de umas eleições muito, muito para trás. Aquela frase dele, de Deus, é uma frase assim, talvez de tudo que o Lula falou nos últimos tempos, foi o que mais mexeu com a oposição, foi aquela frase dele. Teve editorial contra ele, teve crítica nos parlamentos, diversos parlamentos, porque ele tocou num ponto que até então era domínio absoluto da oposição. Com o Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro colocou Deus como lema de governo. O Bolsonaro se considera um mito, ou seja, uma divindade, de novo no campo do divino. E o Bolsonaro, em nome de Deus, fez muita coisa, ou conseguiu muita coisa politicamente, muitos aliados. Então, assim, esse era um território das divindades, do divino, do místico, que pertencia à direita. Quando o Lula vem e diz, como é que ele falou? Deus, ele falou... Eu fez o Nordeste seco para que eu fosse presidente e levasse água. Uma bravata, né? Uma bravata típica do Lula. Mas isso incomodou muito. Então, eu vejo o seguinte, se ele for por aí é um Lula que a gente não conhecia agora. Olha, a gente não estava acostumado a ver agora. E está começando... Não é o Lula contemporizando, não. Isso. É o Lula jogando lá para cima. O que a eleição vai exigir, né? Eu acho isso péssimo. Porque, assim, eu particularmente não gosto do uso de nome de Deus em política. Mas é assim. Está assim, sendo jogado, assim né? Infelizmente. Assim. Olha, agora, 2 pontos. Primeiro, em que pese estar no PSD, o deputado Júlio sempre foi muito alinhado, né? Em nível estadual ao PT, em nível nacional também. Assim, foi. Mas a partir do momento em que o Kassab também demarca... né? Kassab que é secretário do Tarcísio, né? Então tem essa ligação forte. Mas ele, pessoalmente, tem essa postura. E o outro ponto... verdade, tem mantido. Essa história de interferir em outros poderes, você querer mudar a composição de outro poder. E por motivos errados, pelos motivos errados. Não são pelos motivos corretos. Motivos ideológicos. Eu acho que toda a estrutura de governo, toda a sociedade, quando ela evolui, eu acho importante que talvez a nossa Constituição precise ser ajustada, mas não desse jeito. Você intervir, né? Não assim de qualquer jeito, ou pelos motivos errados. Como já se diz, os poderes são independentes e harmônicos. E precisam ser assim para que a gente tenha um equilíbrio democrático no país. Falando em